Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Sras. Secretárias, caro Presidente, caros vereadores, caros deputados municipais. Antes de mais, já não está na sala, aliás, já estão poucos na sala, espero que ainda haja quórum, mas queria agradecer em primeiro lugar ao Sr. Deputado do PS, Pedro Costa, porque acabou por fazer aqui a explanação daquilo que é a informação escrita relativa ao período em análise, coisa que o Sr. Presidente não fez e, portanto, 95% da intervenção do Sr. Presidente foi sobre temas da atualidade, alguns deles obviamente importantes, mas que fugiram totalmente àquilo que é os temas que estão nesta informação escrita e, portanto, vou-me cingir a eles. Começando logo pela questão da passagem de ano, a festa foi muito bonita, estiveram 240 mil pessoas, mas nós queríamos deixar uma nota de alerta que já deixámos aqui no ano passado e queríamos deixar para o próximo evento no final deste ano. Nós estamos a falar de 240 mil pessoas num espaço, portanto na praça, no Terreiro do Paço, e o que nós vislumbrámos nesta última passagem de ano é que havia apenas 6 instalações sanitárias para 240 mil pessoas e havia apenas 6 relotes de restauração e, portanto, convém perceber que para 240 mil pessoas a acederem a 6 relotes e a meia dúzia de casas de banho, isto é totalmente inconcebível e, portanto, gostaríamos de deixar este alerta para que não se coloque as pessoas em perigo e que sejam garantidas as condições básicas. Mas depois também, a nível ambiental e da sociedade ambiental, felicitar a Câmara Municipal de Lisboa por ter sido a cidade escolhida para acolher e organizar o Velocity 2021, que é promovido pela Federação Europeia de Ciclistas e que está integrada na rede europeia de ciclistas, que foi aprovada no mês passado nesta Assembleia Municipal. Também felicitar a Câmara pela integração na rede C40, o grupo de liderança das grandes cidades, juntando-se assim a 94 grandes metrópoles mundiais. E é também Lisboa, nesta medida, a primeira capital do sul da Europa a ser distinguida como Capital Verde Europeia 2020. O que é que nós aqui queremos pedir à Câmara e que esta Assembleia já o fez através de 2 deliberações distintas, mas que se conciliam uma com a outra. Esta integração na rede, quer do lado de quem está na rede, mas também do lado do município de Lisboa, será boa para a troca para a troca e partilha de experiências, mas também de boas práticas. É bom que Lisboa leve as suas boas práticas nesta área às outras capitais mundiais, mas que também Lisboa possa trazer boas práticas que sejam praticadas por estas outras capitais e que as traga para Lisboa. E quando as trouxer para Lisboa, obviamente, não é só trazer-nos ao conhecimento, porque é algo que temos que começar a fazer nesta Assembleia Municipal, é receber e ter o reporte daquilo que é o papel e o trabalho da Câmara Municipal de Lisboa quando integra estas redes, porque não é simplesmente pagar uma cota e integrá-las, mas temos efetivamente um relatório daquilo que tem sido a nossa participação e depois, num segundo plano, obviamente, ou se calhar o principal, que é integrar estas boas práticas e alterar aquilo que são as estratégias municipais de combate e adaptação às alterações climáticas, não só, desde logo, a estratégia municipal nesta área, mas também todos os instrumentos de gestão territorial que assim o mereçam ter. E obviamente que nesta área ainda há muito a fazer e esperemos que seja um esforço conjunto de todas as forças políticas e também da sociedade, seja no combate à emissão de gases e ao efeito de estufa, seja também com medidas a nível da mobilidade, a aposta na economia do mar, ainda hoje apresentámos uma proposta, e obviamente a sustentabilidade ambiental do nosso Tejo e da cidade. Depois, e relativamente àquilo que são os dados apresentados pelos serviços municipais. E, aliás, e antes disso, fazer uma pergunta, porque já foi aqui colocada a questão, não vou repetir, sobre o Regulamento Municipal de Alojamento Local. O Sr. Presidente já nos deu o ponto de situação daquilo que é o Regulamento, ele foi a consulta pública, portanto irá brevemente a reunião de Câmara, segundo percebi, mas quando tomámos esta deliberação na Assembleia Municipal em novembro, também foi deliberado que a Câmara devia colocar no seu site um campo específico sobre alojamento local e colocar dados sobre o alojamento local existente, uma vez que estamos perante uma proibição e daqueles que pretendam adquirir imóveis para investir nesta área, saibam naquelas freguesias onde ainda não é proibido, mas que a taxa está a chegar ao seu limite de proibição, termos um ponto de situação mensal. E a verdade é que essa informação não existe nem mensal, nem bimensal, nem desde que aprovámos esta proposta na Assembleia e, portanto, esperamos, Sr. Presidente, se estiver a ouvir, que essa informação vá o quanto antes para o site da Câmara. E agora sim, relativamente à informação dos serviços, e prendia-me com os dados do Departamento de Higiene Urbana. Este Departamento refere que foram removidas 82.973 toneladas de resíduos urbanos,
respectivamente 61 mil toneladas de resíduos indiferenciados, 6.700 de orgânicos, 5.700 de papel cartão e 3,7 de vidro e o restante de embalagens e materiais ferrosos. Portanto, a taxa de recolha seletiva dos resíduos foi de 25%. Também este serviço municipal apresentou neste último trimestre uma taxa de recolha seletiva de 25%, ou seja, é igual à taxa que o Sr. Presidente nos apresentou há duas informações escritas atrás, seja na de junho, na de julho e na de agosto. Contudo, na última informação escrita que nos trouxe aqui à Assembleia Municipal e que é relativa aos meses de setembro a outubro de 2018, apresentou uma taxa de recolha seletiva de 50%, que nós, na altura, estranhámos e questionámos. E, portanto, consideramos que deve ter havido e existido algum erro no cálculo da taxa de recolha seletiva apresentado, que, entretanto, foi corrigido pelos serviços e, portanto, é de salutar, mas, de qualquer forma, não tivemos até agora essa resposta e hoje, mais uma vez, não tendo o Sr. Presidente falado desta informação escrita, também não a tivemos, esperamos tê-la agora. Depois também foi registado durante este período de 2 meses, praticamente 3, 1.070 reclamações sobre serviços de remoção de resíduos. Os principais motivos destas reclamações foram de execução incorreta do serviço, portanto 1.058, e foram consideradas com fundamento, aliás, como já é apanágio das últimas informações escritas, foram consideradas com fundamento cerca de 84% das reclamações analisadas e, portanto, isto tem sido sistemático na apresentação dos últimos 6 meses dos dados que o Sr. Presidente aqui nos traz. E, portanto, gostaríamos de saber o que é que se passa, se a maior parte destas reclamações tem uma fundamentação, segundo a análise dos serviços, porque é que estas questões ainda não estão resolvidas. E, portanto, temos andado entre taxas de 82% a 80% e, portanto, perceber porque é que ainda não conseguimos baixar estas percentagens e, como já lhe disse, também já lhe dissemos quais é que foram o tipo de infrações que nos foram apresentadas e, portanto, o Sr. Presidente poderá também explicar. Depois, também houve um trabalho por parte dos serviços e que tem que ver com a fiscalização, portanto, foram efetuados 384 autos, portanto, participações no âmbito do Regulamento de Resíduos Sólidos da cidade, 80% no casco histórico, mas também nas freguesias da Estrela, Arieiro, Lumiar, Avenidas Novas e Campo de Ourique. E no cômputo geral, e para não estar a amassar com os dados que estão na informação escrita, nós temos e foram despendidas, segundo a leitura destes dados, 226 horas em ações de fiscalização conjuntas com a Polícia Municipal. E, portanto, se considerarmos que uma equipa que intervém nesta área trabalha 7 horas por dia e se tivermos em consideração as 226 horas foram gastas, isto significa que a equipa trabalhou apenas 32,3 dias em 3 meses de trabalho, o que é manifestamente pouco para fazer este tipo de fiscalização do cumprimento do regulamento, sobretudo se tiver em consideração que deverá existir mais do que uma equipa a trabalhar no terreno para fazer este tipo de fiscalização. Depois, Sr. Presidente, sobre o orçamento participativo, há vários anos que nós constatamos um atraso consistente, infelizmente, na execução dos projetos do orçamento participativo, de várias edições. Há um ano, o Sr. Vereador das Finanças, agora Vice-Presidente, que ficou com esta pasta, digamos assim, disse que o paradigma ia mudar e a verdade é que nós até agora ainda não tivemos qualquer informação, a não ser na altura da discussão do orçamento, sobre o orçamento participativo. Mas gostaríamos de saber, se nos puder elucidar. Termino já, Sr. Presidente. Gostaria que nos elucidasse sobre o ponto de situação de todos estes projetos que estão em atraso. Aliás, ainda há menos de um mês inaugurámos o campo do Rei São Miguel, que era um projeto de 2010. Depois temos várias questões sobre números financeiros da Câmara, que aliás, muitos deles já colocámos na última informação escrita, mas tendo em conta que não existe mais tempo, iremos colocá-las sob forma de requerimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, vamos ouvir a senhora deputada, Sr. Vereador, Sr. Vice-Presidente. Vamos ouvir a senhora deputada Margarida Penedo. Sr. Presidente, o CDS não considera que isto seja uma mera questão burocrática. De maneira nenhuma. Porque o respeito pelo regulamento e pela forma do regulamento, o regulamento o que faz é definir a maneira como o Executivo da Câmara Municipal de Lisboa se relaciona com a Assembleia Municipal de Lisboa. Não são meras questões burocráticas como se elas fossem menores, não são menores. A forma, neste caso, é a substância. Não há outra maneira de medir a substância a não ser pela forma.
Isto por um lado. Por outro lado, a maneira, o tempo que o Sr. Presidente da Câmara e o Executivo da Câmara têm neste momento para falar foi definido há muito pouco tempo, foi alterado há muito pouco tempo, porque o Sr. Presidente já se queixava antes que não tinha tempo suficiente para responder. Se o Sr. Presidente continuar a não saber gerir o tempo e continuar a preferir gastá-lo em retórica, em vez de dar respostas substanciais e curtas, é um problema do Sr. Presidente da Câmara, não é uma coisa que nós devemos agora entrar em socorro. Senhor Presidente da Câmara também quer voltar a interpelar a mesa. Sr. Presidente, de forma muito sintética, só para constatar que, ao contrário do que eu julgava, as saudades que me tinham transmitido os deputados do CDS, afinal eram lágrimas de crocodilo e não passam disso. Era só. Muito obrigado. Muito bem. Microfone à bancada do CDS, novamente. Não, Sr. Presidente, é que estamos a tentar resolver a solução e o Sr. Presidente da Câmara faz mais uma intervenção em que nos brinda com a brincadeira, mas isto demonstra bem como é que nós estamos há 4 meses sem a presença do Sr. Presidente e, pelos vistos, ela não fazia falta nenhuma por vir para aqui fazer retórica e demagogia, demonstra bem a postura com que o Sr. Presidente vem para aqui. Andámos o ano inteiro passado em que o Sr. Presidente de Câmara fazia demagogia, dizendo que não tinha tempo, não podia responder que não tinha tempo, alterámos o regimento, quase duplicámos o tempo da Câmara. E depois vem para aqui dizer que, que em 40 minutos não consegue responder aos senhores deputados municipais. É falta de gestão de tempo. Olha, a mim preocupa muito que o Sr. Presidente, se não consegue gerir 40 minutos do seu tempo, consiga gerir mais alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Deputado.